A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista irmão Josemar, aqui da cidade de João Pessoa, capital paraibana, falando para você nesse dia da palavra soberana de Deus. Meus amados irmãos, eu quero falar sobre um tema muito importante, falar de um tema cujo o irmão lá da cidade de Curitiba, o irmão Ernesto, ele pediu para mim falar a respeito da doutrina da Trindade. Eu havia gravado um áudio, feito uma pregação, a respeito da doutrina da Trindade e a marca da besta. Então, o irmão achou interessante e ele pediu que eu gravasse a respeito da doutrina da Trindade. Como foi criada essa doutrina? De onde ela partiu? Pois a Bíblia não fala de Trindade. Não existe nenhum versículo na Bíblia citando essa doutrina. Aonde ela foi criada? Por quem ela foi criada? Se não está na Bíblia, se não está nas Escrituras, ela é um dogma. Não estando na palavra de Deus, ela é falsa. Ela é uma doutrina herética. Ela é uma heresia dentro do seio cristão. A doutrina da Trindade, ela foi criada lá no Concílio de Nicéia, em Roma, no ano 325. É só você abrir aí no Google e colocar, fazer essa pesquisa. Ela foi criada no ano de 325, no Concílio de Nicéia. E dado como dogma, no ano 381, lá no Concílio de Constantinopla, onde estava escrito lá naquele compêndio doutrinado da Igreja Romana, que diz: sejam chamados cristãos católicos todos aqueles que crê na doutrina da Santíssima Trindade. E os que não crê são chamados de hereges. Porém, você tem que crer nessa doutrina. É tanto que, por não crer nessa doutrina, veja o que aconteceu, o que foi que Roma fez. O que foi que a igreja romana ela fez? Por não crer nesta heresia, muitos cristãos naquela época foram mortos. Muitos eram jogados nos calabouços, muitos eram jogados nas arenas para ser divertimento para aquelas pessoas que estavam ali no Coliseu, para ser comido por leões, para ser devorado pelas tigres. Muitos foram os mártires da igreja, sabe? Eram martirizados, tudo em nome de Deus. Eles matavam, não era em nome do diabo, não. Porém, era Satanás fazendo aquilo, através de uma doutrina falsa. Quando você chega aí no ano de 1517, quando veio lá a reforma protestante, através de Martim Lutero, que pregou aquelas 95 teses contra o Vaticano, né? Martim Lutero disse que a justificação vem pela fé.
né? Você tenha fé em Deus que você consegue as coisas. Não é carregando pedra na cabeça, não é fazendo promessa, nem fazendo essas baboseiras que você vai conseguir nada de Deus. É pela fé. Foi só essa a mensagem de Martim Lutero. Ele pregou as 95 teses contra o Vaticano, foi perseguido, pegou a Bíblia Sagrada que só era lida em latim, e os padres, eles liam a Bíblia de costa para as pessoas, era só em latim, ninguém entendia nada. Mas Martim Lutero foi, mandou traduzir para o alemão, do alemão para o inglês, aí a Bíblia está em todo o mundo. Amém? Essa é a história, é só você pesquisar a história. Como foi criada essa doutrina herética, essa doutrina chamada Santíssima Trindade. E os evangélicos, por ser filho da Igreja Católica, todos os evangélicos que creem nessa doutrina, eles estão inseridos lá em Apocalipse capítulo 13, no seu versículo 16. Pode olhar, vou ler Apocalipse 13, que estão todos lá de mãos dadas, né? Desse grande concílio mundial de igreja. É no ecumenismo, que é Apocalipse 13 fala do ecumenismo também, onde fala da marca da besta. E o que é que faz essa união, essa unidade? Que chegará o tempo que a igreja romana ela vai chamar os povos, né, que ela tem domínio sobre os povos, para uma unidade, para ser todos únicos, um em Cristo. Mas isso é uma masmorra, isso é uma cilada. Isso é uma cilada porque essa unidade, ela está formando esse ecumenismo para que todas as igrejas creiam na doutrina dela, que muitas já creem mesmo. Você pode olhar que a doutrina da Trindade, os assembleanos creem nela, os batistas, presbiterianos, a Universal, Igreja da Graça, Deus é Amor, presbiteriano, congregacionais, Betel brasileiro, né? Cristão do Brasil, os mormons, os testemunhos de Jeová, os macumbeiros, feiticeiros, todo mundo crê nessa doutrina. Por quê? A igreja mãe que deu isso aí para vocês. Uma doutrina que não existe lá no céu. Deus triuno, Deus trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe na Bíblia a palavra Deus Filho, viu, meu irmão? Existe Filho de Deus. Mas Deus Filho não tem. Mas aonde foi que encontraram na Bíblia Sagrada para dizer que existe doutrina da Trindade? Onde foi que os evangélicos encontraram para justificar a doutrina da Trindade? Quais são os versículos que eles encontraram? Aonde é que estão isso na Bíblia? Que os teólogos deram para vocês isso aí? O que foi que os teólogos ensinaram para vocês a crer na doutrina da Trindade? Uma doutrina, por não crer nela, muitos cristãos no passado foram mortos. Muitas mães, muitas mulheres buchudas, grávidas, eram arrancadas seus filhos dos ventres e colocados para o jacaré comer. Aqueles cristãos mártires da igreja, né? Que foram mortos por não crer nessas heresias. E outra coisa, ela vai voltar, porque ela é um dragão adormecido. Está lá em Apocalipse. Ela vai voltar a matar novamente, sabe? Porque naquela época mataram a carne. Hoje elas matam o espiritual, ela mata o espírito. Mas ela vai voltar, conforme Apocalipse capítulo 13, vai voltar a matar novamente. Matar, esfolar as pessoas mesmo por não crer. Se não crer na doutrina dela, no compêndio doutrinário, naquilo, na marca dela. É chamada a marca da besta. Amém? E a marca da besta, ela não sai do cristianismo, ela sai do Vaticano. A marca da besta não está no seio dos cristãos, ela está no seio do Vaticano. Não tem nada a ver com o cristianismo, não. Vamos lá. Aonde é que os evangélicos foram crer na doutrina da Trindade? Qual os versículos, capítulos da Bíblia que eles inserem, que eles induzem as pessoas a crer e formatar e colocar na cabeça das pessoas que isso aqui é a doutrina da Trindade? Leia aí, eles falam para vocês, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Isso é o mais que eles falam.
Ele cita os teólogos, esses grandes pastorão aí da teologia, os PhD em teologia, os sabichões do Evangelho. Vamos ver. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim. Eles pegam um versículo da Bíblia e ali imprimem a doutrina. O que é que diz capítulo 26 de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 de Gênesis? Diz assim. E disse Deus, quem disse? Deus. Façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Pronto. Os teólogos, os pastores denominacionais, que denominação, meu irmão? O sistema denominacional, ele está sendo guiado pelo diabo. Eu já falei isso, eu tenho sempre falado isso. O sistema religioso denominacional, ele é conduzido por Satanás. Isso não é Deus. Esse ecumenismo que está sendo preparado, esse concílio mundial de igreja, isso não tem nada a ver com Deus. Isso é Satanás juntando todos os povos que crê justamente da forma que Roma crê. O sistema, veja, eu não estou aqui falando as pessoas, os irmãos, as irmãs, não. As pessoas são boas, elas querem ir para o céu, elas querem a salvação, elas desejam Deus, elas desejam a vida eterna. Mas eu estou falando é do sistema. É um sistema denominacional, é um compêndio doutrinário que imprime nas pessoas. E ali está, por trás de tudo isso, a marca da besta. Então, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, quando Deus está falando aqui, façamos o homem. Aqui, aí eles dizem assim, os teólogos dizem assim para você, olha aqui, façamos, está no plural. Está aqui uma pluralidade, Deus aqui está falando, ó, no Pai, no Filho e no Espírito, as três pessoas da divindade. São três deuses em um só, você não dá para entender isso. Quando Deus está falando aqui, façamos o homem. Veja bem, entenda aqui comigo. Você precisa entender, Deus está falando, façamos o homem. A nossa imagem e semelhança. Agora eu te pergunto, qual é a imagem de Deus? Deus é branco? Deus é preto? Deus é alto? Deus é baixo? Deus é mulato? Como é a imagem dele? Ele está dizendo que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você tem que entender, meu irmão, minha irmã, ô pastor, quando Deus está dizendo aqui, façamos o homem, com quem ele está falando? Os teólogos dizem aqui, ele está falando aqui com a primeira, com a segunda e a terceira pessoa da doutrina da Trindade. Porque ele está falando, façamos, está no plural. Isso aqui é Elohim. Elohim exprime pluralidade. Sim, sim. A palavra Elohim exprime pluralidade, mas não pluralidade de pessoas. Você tem que entender isso. Elohim exprime pluralidade de atributos. Atributos de Deus. E não de pessoas. Olha aqui, façamos o homem nossa imagem. Qual é a imagem de Deus? Irmão, Deus é espírito. Espírito não tem carne, não tem osso. João, capítulo 4, versículo 24. Qual é a imagem de Deus? Ele é espírito, irmão. Você precisa entender, quando ele está falando aqui, façamos o homem, com quem Deus está falando? Ele está falando com a primeira pessoa, com a segunda ou com a terceira pessoa da doutrina da Trindade? Não, irmão, ele está falando com a sua horte celestial. Ele está falando ali com o seu exército celestial. Leia capítulo 6 de Isaías. Leia. Capítulo 6 de Isaías. Estava lá. Isaías dizendo que os lábios dele eram impuros, né? Deixa eu ver aqui. Isaías capítulo 6. Eu gostaria de ler isso porque, para não ficar em minhas palavras, vamos ver aqui Isaías capítulo 6. Está aqui, capítulo 6 de Isaías.
No ano em que morreu o rei Osias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ah! Tem 3 tronos lá no céu, irmão? Só existe um assentado. E só existe um no trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Veja, e eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando você vai ver aqui no versículo, capítulo 6, no versículo 8, diz assim, ó: e depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Plural. Aqui ele está falando, nossa, ele está falando com quem? Ele está falando com a sua hoste celestial, com o seu exército celestial, com os serafins, com querubins, com os anjos, os arcanjos. Ele está falando com a sua hoste, o seu exército, irmão. É isso que a Bíblia diz. Quando ele aqui em Gênesis diz: façamos o homem, ele está dizendo, ele está falando com o seu exército celestial. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual é a imagem de Deus? Deus é espírito. Ele primeiro fez o homem espírito. Aqui no versículo 26 de capítulo 1 de Gênesis, Deus diz: façamos o homem, mas quando chega na vez de criar, o poder de criar, você vai ler o versículo 27 agora, capítulo 1 de Gênesis, versículo 27. Quando é na ordem de criar, veja aí o que aqui diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas o criou, a imagem de Deus. Leia aí agora capítulo 2 de Gênesis, no seu versículo 5. Leia. Talvez você vai entender. Eu espero que o Espírito Santo possa abrir o vale do teu entendimento para que você venha compreender as Escrituras. Isso aqui é que os teólogos, pastores, explicam para as pessoas, querendo empurrar na mente das pessoas, selar elas com a marca da besta, que a marca da besta está na doutrina da Trindade. Não é que o Espírito Santo tenha nada a ver com marca da besta, não. Não é que os títulos, atributos de Deus, como Pai, Filho, Espírito Santo, tenha nada a ver com marca da besta, mas é a doutrina. A doutrina errada que inseriram sobre a mente das pessoas. As pessoas estão impregnadas com essa coisa na mente, sabe? E só mesmo o sangue do Senhor Jesus Cristo para lavar a mente dessa doutrina. E é essa doutrina que faz a matriz para a marca da besta. Aqueles que não crêem nessa doutrina, não compram, não vendem, não faz nada. Está em Apocalipse capítulo 13. É o sinal na mão, é o ecumenismo, é o Concílio Mundial de Igreja, chamando todos para uma unidade. Unidade o quê? Unidade para a morte. Tem nada a ver com unidade cristã. E aqueles que não crêem nela, serão postos o sinal na testa. O que é testa? O que é que está na testa? Capítulo 16, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 16 e 17. O que é que está na testa? Fala da mente, rapaz. O que está na testa é a mente. O que está na mente? O que é a testa é a cabeça. O que está na mente? A mente, o que está aí na mente é a doutrina. Uma doutrina que não sai da mente. Só mesmo o sangue de Jesus Cristo. Aí por que fala no número 666? E porá na sua testa o sinal. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de ler isso aqui. Para não ficar em minhas palavras. Apocalipse capítulo 13. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui porque... a coisa boa é você falar mediante a palavra de Deus. Capítulo 13, deixa-me ver. Ai, papai, Deus é maravilhoso. O Senhor é bom. Capítulo 13, versículo 16 em diante. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, veja, que todos se dobram a ela.
Todos, presidentes, todos se dobram sobre a igreja, a matriarca, sobre o Papa. Todos têm que se dobrar e beijar o anel dele. Ricos e pobres, servos e livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita. Sinal na mão direita é o Concílio Mundial de Igreja, é o ecumenismo. Vão chamar você para uma unidade da fé, mas a fé é aqueles que crêem na doutrina dela, da Igreja Romana. Ou seja posto um sinal na sua mão direita, porque esse sinal aqui é na mão direita e não na mão esquerda. Porque o companheirismo, você aperta a mão de uma pessoa, dando boas-vindas a ela, apertando a mão direita dela, não é na esquerda. Você cumprimenta aquela pessoa apertando a mão direita. Isso é sinal de unidade, de união. Se ela pôs o sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. Comprar e vender não quer dizer que você vai ali no supermercado comprar um quilo de feijão, arroz, chega lá, o cara diz, se você não tiver a marca da besta na testa aí, você não vai levar o feijão. Não é isso não, irmão. É doutrina mesmo. É a doutrina. Você não sabe quantos milhões de demônios se manifestam quando eu estou pregando a respeito disso. Nesse momento mesmo, eu estou falando a respeito da doutrina da Trindade, existem milhares de demônios se manifestados aí na cabeça de muitos crentes, na mente dos pastores, de crentes, tudo endiabrado, tudo revoltado, porque foi desmascarado, foi revelado tudo. Deus nos enviou um profeta para justamente nos revelar todos os segredos que estão aqui no Apocalipse. Hoje nós sabemos a revelação dos selos, dos 7 selos do Apocalipse. Nós sabemos hoje a revelação das 7 eras da igreja, os trovões, as trombetas, a marca da besta, como é a marca da besta, quem é, como vai ser manifestado, através do quê? Através da doutrina. E quem comanda aqui, tudo isso é a igreja romana. Tudo tem que passar por ela, você tem que se dobrar a ela. Então, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Isso aqui a gente já sabe, que isso aí está na coroa tríplice do Papa, né? Quando tem lá escrito Vicarivis Filii Dei. Você pega a palavra Vicarivis Filii Dei, você transforma isso em valores numéricos, aqueles nomes romanos, né? Transforma isso em valores numéricos, e aí vai dar 666, que está sobre a coroa do Papa. Então, o próprio Papa, o próprio o demônio vai se entronizar no homem desse a qualquer hora, a qualquer dia. Para imprimir, para mostrar suas garras. Ela vai voltar a matar novamente, a assassinar da mesma forma como ela fez lá no passado. Porque isso é escritura. Apocalipse capítulo 17, leia. Quem é a grande Babilônia? Mas ela não está só. A Bíblia diz aqui no capítulo 17 que esta Babilônia, esta prostituta, ela é a mãe. Ela é a mãe de todas capítulo 17, versículo 5 de Apocalipse. E na sua testa estava escrito o nome, mistério. Mistério é quê? Dizem que a doutrina da Trindade é um mistério. Mistério do quê? Tem nada de mistério não. Né? Mistério, a grande Babilônia, a mãe, tá vendo? Ela é a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, quando você pega os evangélicos metidos nisso, até o pescoço, estão enfiados nisso, estão tudo indo para a grande tribulação, e muitos irão para o inferno, porque não creram na palavra soberana de Deus. Muitos estão sendo conduzidos para o inferno, mesmo bem intencionado, pessoas boas, mas sendo conduzido erradamente por muitos pastores que não tiveram revelação de coisíssima alguma, sabe, da palavra soberana do Senhor.
acreditaram mais em ir para a faculdade, passar 5 anos fazendo seminário para aprender de outro homem, estudar a Deus, porque teologia é estudo de Deus. Você já pensou uma cabeça tacanha como a nossa estudar a Deus, um Deus soberano, um Deus criador, o criador de todas as coisas? Eu vou para o seminário agora, eu vou ser pastor. Eu vou estudar teologia para estudar a Deus. A que ponto o homem chegou com essa cabeça de baga, essa cabeça tacanha? Então veja bem, quando você pega Gênesis capítulo 1, versículo 26, que está falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, você tem que saber que exprime pluralidade, mas não de pessoas, e sim de atributos. A palavra Elohim, ela tem atributos, sim, pluralidade não de pessoa, mas de ofício de Deus. E quando você pega Gênesis capítulo 2, versículo 5, leia aí bem claramente, vamos ver. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Ué, como é que não havia homem? Que aqui Deus está falando no capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No capítulo 2, versículo 5, está dizendo que não havia homem para lavar a terra. Como é que eu posso entender isso? Será que a Bíblia está chocando? Não, irmão, não está não. É você que não está entendendo. Você que está mais embaraçado do que, está mais cego do que uma víbora. Não. Quando Deus está falando, façamos o homem, eu já expliquei, ele está falando com sua hoste celestial, com seu exército. O homem é espírito. Quando você vê aqui no capítulo 2, versículo 5, ele diz que fez chover sobre a terra, pois não havia homem para lavar a terra. É claro, né, irmão? Você já viu um espírito pegar uma enxada para capinar a terra? Você já viu? Você já viu um espírito pegar uma pá para limpar mato, uma enxada para limpar mato, para plantar? Já viu? Não. Porque Deus é espírito, Deus criou esse homem é espírito. Quando ele está falando para a sua hoste celestial, vamos fazer o homem a nossa imagem. Né? Aí no capítulo 2, o que ele fez? Aí, agora aqui, ele diz no capítulo 1 que ele fez o homem à sua imagem. Aí agora aqui ele formou o homem. Um ele criou, o outro ele formou dos 16 elementos da terra. Pegou os 16 elementos da terra que tem aí o zinco, o cobre, o ouro, a prata, tem aí o metal, tem o ferro, tem tudo. O que tem no seu corpo tem na terra. O que tem no seu corpo de carne tem na terra. Então ele pegou os 16 elementos, fez um boneco de barro e aí ele insuflou, ele colocou esse espírito que ele houvera feito há bilhões de anos, colocou nesse boneco de barro e soprou, aí sim ele formou o homem. Então esse homem agora, feito carne, dos 16 elementos da terra, então esse homem agora podia capinar, podia pegar numa enxada e limpar, sabe? Então não existe nada de trindade. E o versículo 26 de Gênesis capítulo 1 não exprime aqui uma pluralidade de pessoa, de maneira nenhuma. A palavra Elohim, ela exprime pluralidade, mas de atributo. Por exemplo, no Velho Testamento, Deus, no plano de redenção, ele era chamado de 7 nomes redentores, 7 nomes de Jeová, né? Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Tixnu, Jeová Eleon, né? Jeová Jireh. Então, ele era chamado de 7 nomes de redenção, 7 nomes redentores. Mas isso não fazia deles 7 deuses. Entendeu? Ninguém diz no Velho Testamento que ele era 7 deuses, porque era chamado desses 7 nomes redentores de Jeová. Quando chega no Novo Testamento, você pega Mateus 28, 19 lá, a ordenância para o batismo, que Mateus 28, 19 não é batismo, é uma ordem para você cumprir o batismo posteriormente. Então pegaram aqui Pai, Filho e Espírito Santo e disseram, está aqui as 3 pessoas da doutrina da Trindade. Formou a doutrina da Trindade,
pegou esse versículo de Mateus 28, 19, e a igreja romana ela vai e criou, camufladamente, achando que ninguém ia descobrir, ninguém ia descobrir essa mutreta, essa falcatrua que ela fez, de mudar o batismo das pessoas, dando a ela, selando ela em uma trindade, que quando você vai para umas águas e o pastor lá vai te batizar e não te dá o nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2,38, eu já preguei isso sobre o batismo, ele nega o nome, ele dá os títulos de Deus, ele dá a você os atributos de Deus, então ali é onde você está sendo selado. Não selado com a marca da besta por conta do batismo, mas você está selado com a marca da besta porque foi negado o nome lá na hora do teu batismo. Porque batismo, irmão, é sepultamento. Você está sendo sepultado, os teus pecados foram perdoados, lavados e remidos. Sabe, perdoar os teus pecados? Então ali naquela hora que o pastor vai te batizar, e ele diz, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está negando o nome que Jesus está pedindo em Mateus 28, 19. Jesus pediu que desse o nome. Agora você precisa ter a revelação como é o nome do Pai, como é o nome do Filho e como é o nome do Espírito Santo. E o nome é Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2,38. Atos 8,16, Atos capítulo 10, versículo 47 e 48, conforme Atos 19, versículo 5, e conforme Atos capítulo 22, 16. Então, isso aí é que está o erro. Quando você vai ver, olha, você vai ver, no céu só há um trono e um assentado. Veja a visão de Micaías. Lá no reinado de Acabe, quando Acabe foi fazer aquela aliança com Josafá e mandou chamar o profeta Mica, veja 1 Reis capítulo 22, versículo 19. Diz assim, então disse Mica, ouve, pois, a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Veja, todo o exército estava ali ao lado de Deus, a sua hoste celestial. Como também é que os trinitarianos, as pessoas que creem na doutrina da Trindade, os evangélicos, meu Deus do céu, eu fico assim pensando, meu Deus do céu, que cegueira religiosa é essa? O que é que a religião não fez com esse povo maravilhoso, o povo de Deus, tudo cegado num deserto desse? Tudo sendo conduzido para a grande tribulação, porque não consegue ver na luz da palavra, a luz do entardecer, o evangelho da luz do entardecer, o evangelho para o tempo do fim, a mensagem que precursa a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que veio para nos revelar todas essas coisas, através do seu mensageiro, o profeta de Deus. Cumprindo Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Cumprindo Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus. Está aí sendo revelado. Então, você vai ver. E isso se cumpriu na vida. Eu tenho a satisfação, não tenho nenhuma dúvida de pregar e mostrar a você o mensageiro. Isso se cumpriu cabalmente na vida do irmão William Branham. Ele é o mensageiro de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Ele é o cumprimento dessas escrituras. De Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Teve um pastor ignorantemente que perguntou para mim, mas eu não estou vendo o nome de William Branham na Bíblia? Eu digo, olha mesmo que cegueira. Por acaso você vê o nome de João Batista lá quando Isaías profetizou sobre ele? Isaías capítulo 40. Você viu o nome de João Batista, mas a profecia estava sobre João Batista. Por acaso você vê o nome de Maria quando Isaías profetizou dizendo que uma virgem conceberá? Está em Isaías capítulo 7. Hein? Você viu o nome Maria? Por acaso você viu em capítulo 9 de Isaías, quando houve a profecia que ele seria conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo? Tem o nome dele? Para você ver o que é uma cegueira religiosa.
Entende? Mas o que é, meu irmão, que os evangélicos engoliram? Por que os evangélicos engoliram essa doutrina da Trindade? Que é católica. Isso é catolicismo puro. Isso é doutrina de demônio. Aonde foi que buscaram isso? Como é que eles justificam? Sabe como é que eles muitos justificam? Aí o batismo de Jesus. Ali está. Os pastores têm a ousadia de dizer para os crentes, para os irmãos, ensinar nas igrejas deles. Está aí a doutrina da Trindade, está no batismo de Jesus. Está ali. Você já pensou? Deixa eu acompanhar você aqui na Bíblia. Vamos ler isso aqui, ó. Capítulo 3, versículo 21 de Lucas. Batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Pois bem, o que é que as pessoas, pastores, ensinam aos irmãos? Está vendo aí? A Trindade aí no batismo de Jesus. Eu digo, mas olha que cegueira. Olha aí o que é engano. Aonde é que você pode me dizer que ali está formando a doutrina da Trindade? Jesus vai em direção a João Batista. João Batista havia recebido uma mensagem do anjo de Deus, dizendo a ele que o Messias seria aquele que ele visse pousar uma pomba sobre os seus ombros. E João Batista estava lá no Rio Jordão batizando. E estava batizando e estava olhando e observando a cada dia. Mas de repente lá vem o Cordeiro. De repente lá vem Jesus. Quando João olhou assim, até então João continuou batizando, mas observando aquele homem andando, se dirigindo para o rio, com aqueles pés, as alpacas toda empoeirada daquelas areias quentes da Palestina. E foi se dirigindo a João, e João olhando, mas até então João disse: eu não estou vendo sinal nenhum. Pois João estava esperando, era o sinal, ele tinha que ver a pomba pousando sobre os ombros do Senhor. De repente, quando aquela pomba pousa sobre o ombro de Jesus Cristo, João estava batizando ali um dos seus discípulos, João parou tudo e apontou o dedão para ele. João se aproximou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que eu não sou digno de desatar suas alparcas. Estava ali, João estava apontando, ele viu a pomba, o sinal da pomba, em forma corpórea do Espírito Santo. Pois bem. Quando Jesus se dirige à água para se batizar, João disse: não, eu quero ser batizado por ti, tu vem a mim. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: não, João, nós temos que cumprir o que está nas Escrituras. Você vai ver o que é que estava nas Escrituras. Todo o cordeiro, quando ia ser sacrificado, os sacerdotes lá no Velho Testamento, aquele sacerdote levava aquele cordeiro, aquela pomba, aquele bode, seja lá o que fosse, para o sacrifício. Ele tinha que ser lavado e não tinha que ter mácula nenhuma. Tinha que ser um cordeiro limpo. Teria que ser lavado para tirar aquele sangue, botava na panela para entrar lá no trono santo. Era no propiciatório, era o sangue da propiciação, era o sangue ali daqueles animais que estavam intercedendo pelos pecados daquelas pessoas. Através do arrependimento. E o sacerdote, ele tinha que ser lavado, o cordeiro também tinha que ser lavado. Pois bem, Jesus era o cordeiro pascal. E o Senhor Jesus Cristo citou isso para João. Nós temos que cumprir o que está nas Escrituras. Pois bem, quando Jesus é batizado, ele não tinha pecado para ser batizado, mas era para se cumprir as Escrituras. Ele se fez pecador por mim e por você, mas ele não tinha pecado. Mas ele vestiu essa carne do pecado. Ele vestiu essa roupa pecaminosa para se encontrar comigo e contigo através do seu sangue. O que aconteceu? Quando João está batizando, então sai aquela voz. Veja, dentro do rio das águas só tinha um para ser batizado. E tinha um sacerdote para batizá-lo. E sai aquela voz, a voz diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Aí os trinitarianos, os pastores, dizem: olha aí a Trindade. Jesus, o Filho. A voz, o Pai, e a pomba, o Espírito Santo. Está aí a Trindade. Você já pensou que cegueira?
Você já pensou, meu irmão, você está ouvindo minha voz. Você está me vendo? Você está me vendo? Você está vendo como eu sou? Se eu sou preto, se eu sou alto, se eu sou branco, se eu sou baixo, se eu sou cabeludo, se eu sou careca. Você está me vendo? Se eu sou gordo ou magro. Outra coisa, meu irmão, você vê uma pomba. A pomba ali, o Espírito Santo estava numa forma corpórea como uma pomba. Você me dizer, irmão, que você vê uma pomba, você está vendo uma pessoa. Tá? Uma pomba é uma pessoa. Para você ver que cegueira espiritual. E a voz saiu de onde, irmão? E vi uma voz descia do céu falando, esse é meu filho amado. A voz saiu de onde? Deus é o quê? Deus é Espírito. E a voz saiu de onde? Eu quero que você me responda. De onde saiu aquela voz? É óbvio que a voz saiu de onde? Saiu da pomba. A pomba não estava representando ali o Espírito Santo e Deus é Espírito. Então a voz saiu da pomba ali para o rio onde estava aquele corpo chamado Jesus. Entendeu? Então não é 3 pessoas, você jamais vai ver uma pomba e vai dizer que é uma pessoa. Jamais você vai ouvir uma voz e dizer que está vendo uma pessoa. Você está ouvindo a minha voz, mas você não está me vendo. E na doutrina da Trindade classifica assim. A primeira pessoa é o Pai, a segunda pessoa é o Filho e a terceira pessoa é o Espírito Santo. É como eu falei no nascimento de Jesus Cristo. Aqui, a gente vai ver, no nascimento de Jesus, está dizendo assim que, deixa-me ver aqui o nascimento do Senhor, o nascimento de Jesus Cristo, meu Deus. Diz que Maria, deixa eu ver, o batismo de Jesus, o nascimento do Senhor está, deixa eu olhar aqui, em Mateus capítulo, deixa eu ver, nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ela concebeu do Espírito Santo. Na doutrina da Trindade, a primeira pessoa é o Pai. A segunda pessoa é o Filho. A terceira pessoa é o Espírito Santo. Afinal de contas, nessa doutrina, quem é o Pai de Jesus? É a primeira pessoa que é o Pai? Na doutrina da Trindade, a primeira pessoa é o Pai? Ou é a terceira pessoa que é o Espírito Santo? Afinal de contas, quem é o Pai de Jesus dos dois? É a terceira pessoa ou é a segunda pessoa? Hein? Ou Jesus tem 2 pais? Não, isso é um monstro sem cabeça. As pessoas, pega aí o dicionário Aurélio e lê aí, vê o que significa trindade, meus irmãos. Lê aí. O pastor devia ler para vocês isso, né? No dicionário Aurélio, diz assim, o que significa trindade? Trindade, divindade tríplice das religiões pagãs. Por quê? Porque é paganismo. Doutrina da Trindade é paganismo puro. Tem nada a ver com cristianismo. Nada a ver com cristianismo. Aqui, eu abri aqui essa palavra, lendo praticamente na oração, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, onde diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com vós todos, amém. Os trinitarianos, os pastores, dizem assim, está vendo aqui a doutrina da Trindade? Olha aqui, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Pronto, os três em um. Está aí, tudo junto. Outra cegueira. Irmão, você tem que entender, o que é a graça do Senhor Jesus Cristo, hein? O que é a graça? A graça do Senhor Jesus Cristo, que ele está dizendo aqui, irmão, a graça é o favor que você não merece de Deus. É o favor que nós não merecemos, sabe? É a graça que cobriu a nós. Porém, nós não devemos abusar da graça de Deus. O amor de Deus, irmão, o amor de Deus foi tão grande, o amor de Deus é tão grande, que ele mesmo se sacrificou a si mesmo.
Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso é, falando do Senhor Jesus Cristo. O amor, ele deu o seu Filho unigênito para aquele que que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o maior amor do mundo. O amor perfeito, o amor ágape de Deus. E a comunhão do Espírito Santo é essa comunhão que você tem com ele. Dele te guiar, dele te mostrar, dele te revelar as coisas. É uma comunhão, você está sempre conectado com o Espírito Santo de Deus quando esse Espírito Santo está em você. Então você tem comunhão com ele. Você tem comunhão com a luz. É isso que ele está falando. Não está falando aqui da primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade, não. Então, a Trindade, meus amados irmãos, a Trindade, você vai ver que ela está inserida em Apocalipse capítulo 13, a partir do seu versículo 16. Ela é a marca da besta. Ela é a matriz para a marca da besta. É a doutrina da Trindade. É ela que tem essa marca. É ela que faz a marca. Então, não é que o batismo seja a marca, mas é quando nega-se o nome. Aí lhe dá a marca da besta. Você é carimbado com essa marca. Sabe? Só mesmo o sangue do Senhor Jesus Cristo para limpar. Eu falei anteriormente que quando você fala da marca da besta ou da doutrina da Trindade, pode ficar certo que milhões de demônios se manifestam na cabeça das pessoas. Aí um vem e se levanta contra você e diz que isso é heresia e que você é falso, que você é de uma seita, que você é do inferno, porque são os demônios revoltados, porque foi revelado. Aquilo que estava em mistério sobre mistério, como está aqui, mistério a grande Babilônia, isso já foi revelado. A matriz para a marca da besta é a doutrina da Trindade que está impregnada na tua cabeça, pastor. Na tua cabeça, ó servo de Deus. Você precisa se desvencilhar disso. E quando é que acontece isso? Quando você vai lá na hora do batismo. Quando você crê nisso aí nela, você está selado. E quando você vai ser batizado, que o pastor te leva lá e nega o nome e te dá os títulos, atributos de Deus, dando a você o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você dali está selado. Não por conta dos títulos e ofícios de Deus, que eu creio, sim. Claro que eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. São atributos e ofícios do único Deus. O único Deus fiel e verdadeiro. E ele tem um nome, Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado irmão e minha irmã, o pastor pode até dizer que eu sou doido. Esses teólogos que você está vendo em cima dos púlpitos aí, esse cheio de diploma, cheio de PhD em teologia e escatologia, é tudo muito sabidões, meu irmão. É sabido demais. Mas Deus disse que ocultaria dos sábios e entendidos e revelaria aos pequeninos. Aí pega um comedor de bolacha seca como eu, um analfabeto, sabe, de pai e mãe, não conheço nada, não conheço de coisíssima nenhuma, mas estou falando a palavra de Deus. Sabe, estou revelando para você aqui o que Deus revelou ao seu mensageiro, ao seu profeta, o irmão William Branham. E por isso que eu estou pregando a mesma palavra que o profeta pregou. Se você crê, é assim. Se você não crê, é assim também. Isso aí cabe agora a Deus te revelar, a Deus abrir o entendimento da palavra para você e você sair disso. Peça seu batismo corretamente, não creia nessa doutrina, você jamais vai encontrar lá 3 tronos. A Bíblia diz aqui em João capítulo 14, diz assim que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Capítulo 14, aquela dúvida lá aquela dúvida aqui de capítulo 14, versículo 8. Filipe estava em dúvida. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, porque Jesus estava falando que ia para o Pai, vinha do Pai. Versículo 6 aqui, de capítulo 14 de João, diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, ele estava tendo um diálogo aqui com os discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, mas muitos pastores leem isso aqui, ninguém vai. Não, ninguém vai não. Se diz ninguém vai, está dizendo que tem o Pai do outro lado. Não, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque o Pai está nele. O Pai é o Espírito que está em Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim,
também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Ó, desde agora que eu conheço o Pai, você está me dizendo que eu conheço o Pai e eu tenho visto? Filipe ficou em dúvida. Filipe ficou doido. Disse, vem cá, ele está falando que eu tenho visto o Pai, e tenho andado com ele, e tenho visto, e cadê esse Pai dele, que eu não sei onde está? Ah, Jesus olhou, aí Filipe disse o quê? Ó? Pode ler, João 14. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mas isso aqui não era só a dúvida de Filipe, não. Todos os apóstolos estavam em dúvida. Então Jesus disse aqui no versículo 9, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, estou, é o verbo presente, verbo estar, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. É isso mesmo, muitos crentes não sabem, falam de Jesus, falam em Jesus e do seu poder, mas não conhecem quem é Ele, não sabe quem é Ele. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ah, é, Senhor? Quem me vê a mim, vê o Pai? Ô pastor, quem vê você, vê teu Pai? Vê? Está vendo aí como é complicada a doutrina da Trindade? Jesus está explicando aqui, ó. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Claro que o Pai está nele, o Pai é o Espírito. Aquele corpo chamado Jesus, aquele é chamado de filho. Por quê? Porque nasceu, tomou forma humana. Deus é o grande Espírito que enche céus e terra. E o Espírito não tem carne nem tem osso. Então habitou naquele corpo. Aquele corpo ali chamado Jesus é o veículo condutor do Espírito de Deus, o grande Espírito, o grande eu sou, aquele Deus que se apresentou lá a Moisés na sarça ardente, aquele Deus que falou com Moisés, aquele Deus que falava com os hebreus, que falou com Daniel, que entrou na cova do leão, aquele Deus que entrou lá na caldeira ardente com Cedraque, Mesaque e Abidenego, aquele Deus era esse tabernáculo aí, esse corpo chamado Jesus Cristo. Quando ele nasceu, ele foi chamado de Filho de Deus, e não Deus Filho. É o corpo, aquele corpo ali é chamado de Filho. Por isso que ele tem os atributos, os ofícios. Ele é Pai porque gerou, ele é Filho porque nasceu, e ele é Espírito que anda, que conduz a nós para todo canto que a gente vai. É ele que nos consola, é ele que nos guia. Você entendeu agora, meu irmão? Eu espero ter ajudado você a tirar da tua mente essa doutrina católica, essa doutrina que são doutrinas de demônios. Isso é doutrina de demônios, não tem nada a ver com Deus. E espero que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, possa abrir o teu entendimento e você venha compreender as Escrituras. Amém? Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Saia, livra-se, se livre da marca da besta, viu, irmão? Se livre da marca da besta. A marca da besta não é um código de barra como anunciado no passado. A marca da besta não era o CPF como as denominações falaram no passado. A marca da besta agora estão dizendo que é um chip que vão colocar na pele. Isso é tudo baboseira, isso é tudo enganação, isso é tudo enrolada. A marca da besta já está no mundo há muitos anos. A marca da besta saiu lá do Concílio de Nicéia, no ano 325, quando foi criada a doutrina da Trindade. Ela é a matriz para a marca da besta. Se você crê nela, você está selado com ela. Amém? Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.